Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente está com uma visita ilustre aqui, o Cristiano, que toca a parte de Wealth Management dentro da BlackRock. E pra gente é uma grande honra receber uma casa aí desse tamanho, uma das maiores, se não for a maior, né, gestora de recursos do mundo, para falar um pouquinho sobre os produtos que elas têm aqui no Brasil, né, a história da BlackRock e também algo que tem sido pauta aí em todas as carteiras e planejamentos financeiros de investimentos, para como investir, né, no exterior. E a BlackRock tem diversos veículos, né, para ajudar investidores nesse sentido. Muito bem-vindo, Cristiano. Legal, Henrique, obrigado por me receber e queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo aí, os clientes da EWZ Capital também. É um prazer a gente bater esse papo. Bacana. Valeu a gente mais uma vez pela visita. Cristiano, se eu for para o pessoal que está acompanhando aí e de repente não tenha ligado aí os pontos quando fala de BlackRock, você pode explicar rapidamente sobre essa casa que hoje eu acredito que é a maior gestora de recursos do mundo, né? Falar um pouquinho do histórico, da gestora aqui no Brasil também. Se você puder contar um pouquinho dessa história pra gente? Legal, Henrique. Acho que é uma grande oportunidade de falar um pouco sobre a BlackRock. Obrigado novamente. Então, a BlackRock, como você comentou, ela é a maior gestora de recursos hoje do mundo. A gente gere hoje aproximadamente 7 trilhões de dólares. Só para a gente poder ter mais ou menos uma questão de noção em relação à indústria local, é quase 5 vezes o tamanho da indústria local de fundos. Tá? Então, ela é uma asset realmente de um tamanho bem grande, uma asset americana. Tá? A BlackRock está com 32 anos já desde sua fundação, em 1988. Ao longo do tempo ela veio crescendo, né, tanto organicamente quanto inorganicamente. E a história dela no Brasil começa em 2008 para 2009, quando a gente faz a aquisição do Barclays, do negócio de iShares, que são os negócios de ETFs. Né? Antes disso, a BlackRock não tinha essa presença no Brasil. Então, quando a gente comprou essa estrutura do Barclays, dos iShares, que foi no meio da crise, aí a gente herdou também o escritório local. E aí, a partir disso, começa a história da BlackRock aqui no Brasil. Né? E aí, as pessoas devem conhecer, acho que o nosso carro-chefe, né, e o principal veículo hoje, o principal ETF aqui no Brasil, que é o maior ETF também da indústria local, é o BOVA11, onde a gente tem mais ou menos aí 13 bi sob gestão só no BOVA11. É muita coisa para o pessoal que está acompanhando a gente aí entender a nossa animação de receber o pessoal da BlackRock, porque realmente é uma casa gigantesca. Um dos principais produtos, aí o Cristiano já comentou, que é a BOVA11, a gente já comentou em outros vídeos também, sobre como esse pode ser um bom investimento para você no período de crise, principalmente, onde você fala, pô, vou comprar uma ação, vou comprar outra ação, já tem que entrar numa análise ali de setor, de empresa, já é muito mais complicado. Quando a gente fala de BOVA11, acaba sendo... A BlackRock já fez esse trabalho pra gente, né? Bacana. De selecionar ali os bons investimentos dentro do Ibovespa. E a gente muitas vezes vai falar, a gente está comentando aqui, como que o Ibova11 já é uma marca forte, né? Legal. É um fundo que já tem a sua marca. O pessoal até confunde o Ibovespa com o Ibova11 muitas vezes. Você pode explicar rapidamente pra gente como que é a composição desse fundo? Claro, né? claro. Onde que estão os benefícios do investidor trabalhar com a Ibova11? Porque é um fundo, pessoal, né? É muito importante deixar claro que às vezes acaba passando batido, né? Eu acho que é super pertinente a gente ter essa conversa nesse momento, porque a gente está num cenário de taxa de juros mais baixo, e o ETF, basicamente, o que ele é? Ele é um instrumento para poder dar acesso a qualquer pessoa por o mesmo custo para todo mundo. Né? Então, quando a gente, só para vocês terem ideia, o mesmo custo que um investidor institucional paga é o que uma pessoa física paga, e o acesso é o mesmo. Então, o ETF talvez ele seja um instrumento mais democrático de investimento que a gente conhece. Sim. Tá, em termos de alocação. E o que eu acho interessante? De onde surgiram os ETFs? Surgiram dessa questão, dessa pressão de custos, surgiram dos investidores percebendo que ao longo do tempo a questão da gestão passiva ela é muito complementar à questão da gestão ativa. Né? Então não tem muito essa história de qual que é certo, qual que é errado. Tá? A gestão passiva ela simplesmente serve para você ter acesso a alguma coisa de uma forma simples, né? Que seja via um ETF, com custo baixo. Né? Então acho que por isso que o BOVA11 cresceu tanto. O BOVA11 hoje, basicamente, ele replica a cesta do índice Bovespa, tá? E a ideia é essa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gestão ativa, na gestão ativa a gente quer buscar a questão do alfa, né? De superar o índice. Aqui no nosso caso, o que a gente olha é o descolamento. Quanto menor descolamento, mais eficiente vai ser o produto. Então, a ideia por trás do BOVA11 é mais ou menos essa. É de ter uma correlação ali de 100%, se for possível. Exatamente. Né? Então, não quer performar mais que o Ibovespa. Exatamente. Se acontecer, foi um erro. Exatamente. Bacana. E falando ainda sobre ETFs, né, que acho que é o produto forte da BlackRock.
E ainda nesse sentido que você comentou sobre alternativas que o investidor tem nesse momento de juros baixos, a BlackRock tem sido aí, e falando de maior gestora de recursos do mundo, os fundos dela aqui no Brasil e na XP tem sido uma boa alternativa para investidores que querem diversificar internacionalmente, né? A gente chegou a apresentar em algumas carteiras o IVVB11, né? Se você puder falar um pouquinho do IVVB11, que é uma outra alternativa de ETF, assim como a BOVA11, mas que o seu retorno está casado com os investimentos no exterior também. Você pode explicar um pouquinho mais sobre dólar e S&P? Claro, sem sombra de dúvida. O IVVB11, ele foi um dos primeiros veículos a dar, via um ETF, né, via uma gestão passiva, para o cliente local, acesso a investimentos internacionais. Então, a dinâmica para a pessoa investir no IVVB11, a ideia por trás é o seguinte, é trazer a facilidade, ao invés de você ter que mandar o dinheiro lá para fora, abrir uma conta, o cliente consegue ter essa experiência local, simplesmente indo para a bolsa, né? Hoje, aproximadamente, por mais de R$ 1.600 mais ou menos, a pessoa já consegue ter acesso, então é um acesso fácil. A ideia por trás do IVVB11 é isso. E o que é o IVVB11? O IVVB11 basicamente ele é um ETF local que compra 100% de um ETF nosso que está listado nos Estados Unidos, que é o IVV, e a ideia por trás do IVV é seguir o índice S&P 500, tá? O índice S&P 500, que é o índice mais famoso de ações norte-americanas, tá? Então ele é o índice mais representativo, porque ele, engraçado, tem uma curiosidade aí, a gente fala do S&P 500, mas hoje o S&P 500 ele tem na verdade 505 papéis. Ah, é? Então, mas a ideia por trás do índice S&P, basicamente ele é replicar em grande parte o índice norte-americano, o principal índice norte-americano de ações, tá? Bacana. E aí uma coisa importante, só para as pessoas entenderem, é que a gente quis dar exatamente a experiência de investir lá fora. Ou seja, esse fundo ele não tem proteção cambial, tá? Ele não tem o que a gente chama de hedge. Então quando o investidor ele entra nesse produto aqui, ele está investindo igualzinho se estivesse investindo lá fora, tá? Então ele vai ter a exposição cambial, mais a exposição da variação do índice S&P 500. É esse o retorno que ele tem que esperar aqui no Brasil. E esse fundo está crescendo nesse momento? Ele está crescendo bastante, ele teve muita demanda, principalmente ali no auge da crise, em março e abril. Tá? Esse fundo ele já está com aproximadamente 1,8 bi de reais. Tá? Só para vocês terem ideia, isso antes da crise era quase metade disso. Então a gente tem visto uma demanda muito grande. No auge da crise, obviamente, vários dos clientes buscaram ele de duas formas. Primeiro, para se proteger em relação ao mercado acionário, porque as ações americanas, vocês devem ter visto, elas acabaram performando um pouquinho melhor comparado com o resto do mundo. Sim. E outro para você buscar a proteção do dólar. Né? Então, foi um instrumento que foi utilizado de duas maneiras pelos investidores locais. E muito importante, não só de aproveitar o investimento no exterior, que falando de ações, Estados Unidos é a grande referência global, nem tem como ser diferente. E da proteção cambial, a gente tem outros dois quesitos, que são a liquidez, né? Então, a facilidade de você movimentar esses recursos. Vou mandar um recurso para o exterior, vou pagar câmbio, tem imposto, aí aloca lá, tem custos. Ah, beleza, agora já tive um bom resultado, quero trazer de volta. Tem todo esse fluxo, né, que é custoso e demora, né? E também tem a questão de custo, né? O baixo custo, porque, e a gente tem conversado muito com os clientes, como que diversos fundos, multimercados principalmente, estão muito caros hoje, né? Então são fundos que estão tendo que mudar a estratégia que sempre utilizaram. Beleza, o fundo tem 50 anos, mas nunca passou por um cenário de que ele cobra a mesma taxa de administração que a Selic do ano. Perfeito. Né? Então assim, a gente tem que buscar novas alternativas e os fundos da BlackRock têm conseguido entregar um bom retorno em resultados, diversificação, custos baixos, liquidez e fazendo então um novo paralelo. E se a BOVA11 replica o índice Bovespa, o IVVB busca replicar os retornos do S&P 500 para quem quer investir de maneira passiva com liquidez e baixos custos, não teriam melhores alternativas hoje, né? Pegando ainda um pouquinho mais sobre a questão de investimento no exterior, existem outros fundos da BlackRock hoje na XP e que fazem investimentos no exterior, né? Em diversas frentes. Você pode comentar um pouquinho sobre esses fundos? Legal. Eu acho que tem bastante coisa saindo aí do forno, né? Que eu acho que é a parte bacana. Então, o primeiro fundo, que é um fundo que a gente tem exclusivo para a plataforma da XP, é o Dynamic High Income, tá? É um fundo que eu particularmente acho uma estratégia interessante para se investir. Por quê? Porque ela dá ao investidor local uma diversificação global no que a gente chama de multiativos, que talvez seja o que esteja mais próximo hoje do multimercado local. Então, só para você ter mais ou menos ideia,
quando o cliente investe no nosso fundo, no Dynamic High Income, ele está investindo em mais ou menos mais de 900 ativos globais. Tá? Então ele é um fundo bem diversificado, ele busca tanto as estratégias de renda fixa, de ações, até o que a gente chama de ativos não tradicionais, que são, por exemplo, os fundos imobiliários internacionais. Tem a estratégia que muitos dos investidores locais gostam de fazer, que é a estratégia de financiamento, né, que é a estratégia com opções também. Isso está empacotado dentro desse fundo. Então, a ideia desse fundo, quando a gente olha para ele, é ele buscar diversificação entre vários ativos e a gente não ficar apenas na história de renda fixa e renda variável. A ideia aqui é mais ou menos a gente dar novas exposições para o investidor local. Né? Perfeito. Só para você ter ideia da questão de dimensão, hoje o brasileiro ele é muito concentrado em investimentos locais. O brasileiro ele investe menos de 1% globalmente. Tá? Só que se você olhar na outra ponta, a quantidade de oportunidades de investimentos do mundo, o Brasil é apenas 1%. Ou seja, o investidor local ele está colocando 99% dos recursos deles em apenas 1% das oportunidades de investimento global. Então, eu acho que nesse momento, né, a XP, a gente começou nessa parceria com essa questão da exclusividade, do Dynamic High Income, que é poder trazer um produto diferenciado para os investidores da base da XP. E agora, mais recentemente, a gente começou uma parceria em relação aos ETFs. A XP lançou essa família que é a Trend, tá? E vários dos produtos da família Trend têm como o ativo final ETFs listados globalmente. E até alguns ETFs listados locais também, como o próprio BOVA11 e até o Small 11 já fazem parte hoje da família Trend, dependendo do produto. A família Trend está meio que replicando a BlackRock, mas sem ser negociado em bolsa, né? São fundos que não são negociados em bolsa, mas que tem uma estratégia ali de liquidez e baixo custo em investimentos aí no mundo inteiro, né? E com um ticket baixo, que eu acho bem bacana. A partir de R$500, né? Isso, e parece, só até um spoiler aí, parece que o pessoal vai divulgar hoje, tá? Reduzindo esse ticket de alguns dos fundos de R$500 para R$100. Olha só. Dá bastante acesso. Então, para quem acompanha aí o clube, já fica aí uma boa dica, entra lá com R$100. Então, pô, a gente está seguindo muito bem aí no caminho de democratizar os investimentos. Um ponto que você comentou de como que o Brasil representa 1% das oportunidades globais, você vê, né? A própria BlackRock, que tem trilhões de dólares sob gestão, só foi entrar no Brasil em 2008, né? Olá, investidor, você que tem que buscar se aproveitar da crise como a BlackRock, né? E a BlackRock é case de player internacional que veio no Brasil e que está construindo uma história de sucesso, enquanto várias outras vêm, bate cabeça pra caramba e depois saem, né? E aí falando de bancos, gestoras, assim por diante. Mas o investidor americano, ou enfim, europeu, internacional, grande investidor global hoje, tem aí em torno de, sei lá, até 20% do seu recurso investido em mercados emergentes. Né? Perfeito. O brasileiro tem 100%. Sim. E quando a gente vai olhar o quanto que a nossa cesta básica aqui de consumo é impactada pelas oscilações do dólar, né? O quanto que a nossa inflação, hoje a gente está com a inflação muito baixa, mas historicamente é muito alta e a gente não pode, né, fechar os olhos para isso, para a possibilidade de voltar a ter inflações mais pujantes aí nos próximos anos, o quanto que o dólar tem um impacto nisso e você diversificar sua carteira com dólar ou com investimentos no exterior pode significar uma boa proteção. Claro que isso ainda muito em linha com a educação do investidor. Perfeito. Também, né? De saber que existe essa alternativa e de como que você se utiliza de todas as possibilidades de investir lá fora. A BlackRock está fazendo um grande trabalho aqui de apresentar alternativas para quem quer começar a investir lá com fora e com pouco, né? Então, Cristiano, não sei se tem mais algum ponto que você gostaria de levantar, tem muito assunto, né? Tem muito assunto, é verdade. Não, eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho bacana, é essa estratégia da XP, você comentou, da família Trend, ela está lançando um monte de coisa, né? A gente falou de alguns temas, mas, por exemplo, coisas que estão sendo lançadas agora, por exemplo, ESG, né? Que é a questão de ambiental, social e governança, que eu acho que é um tema está bem em pauta, né? A XP acabou de lançar um outro fundo aí na família Trend que também está abordando isso, né? O qual compra 3 ETFs nossos e faz uma questão de alocação. E uma das estratégias que eu achei muito legal que foram lançadas agora, eu acho que vale a pena ficar no radar, é a de China. Né? Durante muito tempo a gente não teve um fundo de China e acesso a investimentos
é na China, né? E aí a XP acabou de lançar um trend de China, né? É um fundo de China apenas com papéis de ações, né? Com mercado acionário. E eu acho que isso é uma coisa inovadora. É uma forma de dar acesso ao investidor local, né, a uma das economias que mais cresce no mundo, que é a China. Então, excelente mesmo. Eu achei bem interessante. E o mais bacana, é legal ficar antenado aí, porque a XP tem um pipeline grande aí, né, mais na e mais fila. Alternativas Isso. Interessantes virão. E com relação a quem está interessado em alocar esses fundos, e vale a pena dizer que a gente não está fazendo nenhuma recomendação aqui, apenas a apresentação aí das possibilidades, e em outras oportunidades que a gente for sentar para conversar, vamos trinchar um pouco mais. São fundos novos que nem tem lâmina ainda, né? Os fundos só apresentam resultados em lâmina depois de 6 meses, mas que já vale a pena a gente ir acompanhando, porque falar de investir em China, investir nos Estados Unidos, investir na Europa, isso é algo que o investidor aqui no Brasil sonha, muitas vezes não sabe como, e hoje existem alternativas aí que, com 500, com 100 reais, e com grande liquidez você consegue se aproveitar, diversificar a sua carteira, se proteger e melhorar aí a sua busca por resultados nesse momento de juros baixos, né? Valeu, Cristiano, mais uma vez, pessoal. Entendam a nossa alegria de receber a equipe da BlackRock aqui. Vou aproveitar para agradecer o Pedro também, que fez essa ponte entre nós. Vai ser muito bacana receber todo mundo aí da BlackRock também, no momento que as coisas estiverem mais tranquilas, para a gente vir aqui bater papo, Claro. ou conhecer aqui a nossa casa. E agradeço mais uma vez aí a sua disponibilidade e, sem dúvida, todo mundo aqui vai sair mais rico com a sua ajuda. Eu que agradeço, parabéns aí pela casa, tá fantástico. Muito obrigado por me receber. As portas da BlackRock também estão sempre abertas para vocês, o que vocês precisarem da gente, contem com a BlackRock. Valeu, Cristiano. Um abraço, pessoal, até a próxima. Obrigado, um abraço.